Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, neste dia 2 de abril do ano de 2019, os dois tremendos e mais temíveis profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, os mensageiros da eternidade, os mensageiros da restauração, que vieram para restaurar o altar do Senhor, a cruz e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e preparar a igreja dos gentios para entrar no reino de Deus e então iniciar a gloriosa missão para a qual eles foram enviados, que é a redenção da nação e do povo de Israel, o avivamento da nação de Israel. Eles vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e deram muitas boas novas diretamente do trono do Deus Todo-Poderoso no céu. E então eles disseram: povo abençoado, estou vindo a vocês nesta hora, e é para mim um grande privilégio, uma grande honra vir até vocês. Este é verdadeiramente um tempo maravilhoso na igreja, quando o avivamento está pulsando e todas as nações estão recebendo a mesma oportunidade. Então este é um momento incomparável, desde que Jesus foi para a cruz do Calvário e deu à luz, fez nascer a igreja. Então este é um tempo muito poderoso, onde o Espírito Santo está operando para preparar a igreja para a gloriosa vinda do Messias. E nós sabemos que a missão original da igreja é conectar a humanidade caída com o Deus do céu. O propósito em Pentecostes foi para conectar o homem com o céu. Mas, ao longo do tempo, houve uma queda. Houve uma apostasia, que na verdade foi profetizada na Bíblia. E por causa desta queda na igreja, esta apostasia, então o céu enviou estes dois profetas da eternidade. E esta é a missão destes dois profetas da eternidade. A queda na igreja é a razão pela qual eles foram liberados neste tempo, para ressuscitar a igreja e levá-la de volta à sua missão original. É por isso então que acontecem as visitações da nuvem da glória de Deus, a abertura do céu, a chuva do Espírito Santo, as grandes e maravilhosas curas, os tremendos sinais e maravilhas no céu e na terra. Tudo isto é para testificar de quem eles são, a identidade deles. Então eles continuaram dizendo: venho com grande alegria em meu coração, diz o Senhor. O avivamento que o Senhor acendeu nesta nação é além do entendimento humano. Então, há um arrependimento. E agora, este artigo neste jornal, o Standard Newspaper, agora demonstra arrependimento e reconhecimento de quem estes dois poderosos profetas são. Então nós vemos que a nação está se arrependendo mesmo, e até mesmo as altas autoridades me enviaram mensagens dizendo que eles precisam de Deus, e então que nós sabemos que aquilo tudo que foi escrito era calúnia. E eles reconheceram o tesouro que é o avivamento que o Senhor depositou nesta nação. Então eles continuaram dizendo: então está acontecendo uma cura e uma restauração da posição anterior, e os frutos deste avivamento estão sendo preservados. Enquanto o Senhor está preparando para enviar estes dois profetas para Israel,
O Senhor, então, ainda está dispensando a gloriosa mensagem da gloriosa vinda do Messias, a partir desta nação do Quênia. Então, eles vão continuar transmitindo a instrução e a mensagem da vinda do Messias para todas as outras nações. E Deus, o próprio Deus vivo, tem falado através destes 2 profetas em uma base diária sobre a santificação da igreja e a gloriosa vinda do Messias. É por isso que agora, por muito tempo, eu não compartilhei com vocês, mas agora eu estou dizendo que o centro e o coração da missão destes 2 profetas é a redenção da nação de Israel, é o avivamento de Israel. Esta é a razão desta missão ter sido lançada na terra. E isto vai acontecer, vai começar depois do arrebatamento da igreja dos gentios. Então, a conversa central que tem acontecido com a igreja está marcando a real missão de Cristo e destes 2 profetas na terra. A conversa que aconteceu em Central Park é uma conversa que é a missão dos profetas e do Senhor, que é separar um povo para o Senhor. E então, eles dizem, Israel está no centro de tudo isto e no centro da missão destes 2 profetas. Então eles disseram, então agora vamos para Apocalipse 18:4, para que vocês vejam a separação. E a boa notícia é que haverá um serviço de cura daqui a 3 ou 4 semanas, onde estes 2 profetas vão decretar cura da sua residência. E vocês vão reunir novamente 84 estádios e vão trazer os abandonados, aqueles que foram deixados pelas famílias e pelos hospitais. E eu vou liberar os médicos e os pastores para ir até as vilas mais longínquas e trazer todos os abandonados, inclusive os neabutos, onde vocês sabem que há famílias inteiras aleijadas, e o Senhor quer curá-los, Ele quer levantá-los do pó. Então, em toda a terra, somente o Quênia tem esta maravilhosa glória de Deus operando desta forma. Então tragam todos, porque a unção que o Senhor vai liberar será chocante, e a glória do Senhor virá como uma neblina. Então tudo isto é para preparar o caminho para o amado do céu, para Hamelech, o rei. Então agora vamos a Apocalipse 18, versículo 4, onde ele diz, sai dela, povo meu, sai dela, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e não participeis dos seus flagelos. Então, esta é uma poderosa mensagem de separação. O Senhor está ordenando que o seu povo se separe, porque o Messias está vindo. E Ele está usando o tremendo e poderoso sangue de Jesus para separar o seu povo neste tempo, exatamente como Ele fez no Egito. Então, Ele diz, está separando o seu povo para que não sejam julgados com este mundo. Então, o profeta do Senhor foi a Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 9, aonde o Senhor fala de separação, aonde Ele fala de ser crucificado, morto com Cristo e ressuscitado com Cristo, uma nova criatura. E então eles foram a Jeremias, capítulo 51, versículos de 44 a 45, que também fala de separação. Então eles continuaram dizendo, em Central Park,
o Senhor falou muito claramente a respeito de uma tribulação que está vindo. Mas o Senhor sempre tem vindo e anunciado um protocolo. Ele tem um protocolo. Ele separa um povo, aqueles que ele chama de meu povo. Porque o Senhor está vindo para julgar o anticristo e o mundo e todo o pecado que tem sido cometido. Então eles continuaram dizendo: e o Quênia está ressuscitando. Este artigo deste jornal, o Standard Newspaper, está anunciando a verdade e todos agora podem ler. Então o profeta do Senhor disse: eu decreto celebração em todos os lugares, porque há um serviço de cura vindo, a Word Explosion, a explosão da palavra, vai continuar acontecendo, os Sunday Services vão continuar acontecendo. E eles disseram: e eu recebi muitas mensagens das autoridades para que eu continue com a explosão da palavra, com Sunday Services, porque as vidas das pessoas estão sendo transformadas. Eles estão sendo transformados e se tornando mais santos e mais justos. Então, esta é uma mensagem poderosa, porque quando um povo se torna mais santo e mais justo, a nação é quem ganha. Então, eles continuaram dizendo: esta mensagem de separação é a razão da igreja, pela qual a igreja foi redimida. Jesus foi para a cruz para separar um povo para Deus. E o centro desta missão dele é separação. O Senhor está pedindo que todos se separem do pecado. E esta então é a missão original destes dois profetas. E eles continuaram dizendo: então eu celebro com vocês, Quênia, enquanto o Senhor prepara a missão em Israel, a qual eu não sei se vai acontecer antes ou depois do arrebatamento, mas qualquer que seja o caso, o Senhor vai nos enviar para Israel. Então eles leram Romanos 6, versículo de 1 a 9, e diz: este é o trombetear da separação, a separação do pecado, a separação total do pecado. Porque, então, nesta escritura de Romanos 6, de 1 a 5, o Senhor está falando de separação, porque Ele diz: mortos para o pecado e vivos em Cristo. Então eles foram a 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 14 a 18, e ele diz: ele fala aqui a mesma coisa, a separação da igreja. Então este é o alerta, é o toque de despertar, para que a igreja agora se separe do pecado, para não ser julgada com o mundo. E no versículo 17 de 2 Coríntios 6, ele diz que esta é a separação. Esta é a igreja, meu povo, aquela que se separa, aquela que o Espírito Santo está levantando nesta hora. Então eles continuaram dizendo: então é com alegria que o Standard Newspaper reconheceu publicamente que as mensagens destes dois profetas do Senhor são um tesouro. Este jornal Standard Newspaper, eles publicaram ontem um artigo simplesmente maravilhoso a respeito do Sunday Service em Central Park. Fizeram um resumo glorioso, muito completo, e o Senhor então está dizendo que quando este jornal se levantou e publicamente reconheceu o Senhor nestes dois profetas e a missão deles, a nação foi curada. Que poder tremendo que tem, não, irmãos? Um jornal caluniou e quase a ira do Senhor quase destruiu uma nação,
mas veio um outro jornal e com reconhecimento e arrependimento o Senhor recebeu e restaurou o avivamento. Nós precisamos conhecer o Senhor. Então eles continuaram dizendo: então há um arrependimento acontecendo e um reconhecimento destes dois profetas nesta nação. Então também está acontecendo uma cura. Este jornal anulou o veneno. Agora precisamos organizar um arrependimento nacional. Então eles continuaram dizendo, Mateus 5, do versículo 29 a 30, onde ele diz: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. E assim por diante. Então ele diz, o Senhor está dizendo, se há algo que te faz pecar, arranque, separe-se disto, enquanto há tempo. E então eles continuaram dizendo, enquanto o Senhor me leva para outras nações, o Senhor agora está exaltando separação, que é a fita escarlate que separa os primogênitos do segundo. E os profetas do Senhor disse, ninguém pode roubar a primogenitura por corrupção, como foi o caso de Zera. Vocês se lembram em Gênesis 38, Pérez e Zera. O Senhor disse, quando o Messias agora está vindo, há uma separação, e esta separação jamais pode ser por usurpação, por corrupção. Este tipo de primogenitura falsa não vai persistir. Então, o trono de Deus, o próprio Senhor, separou o verdadeiro primogênito, que foi Pérez. E isto ele revelou em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. Quem aparece é Pérez, quando o Senhor falou da separação de tudo o que te leva a pecar, do pecado, do mundo, da carne, tudo. Então o profeta do Senhor continuou, eu quero celebrar este artigo deste jornal, e eu aviso, não lute contra estas coisas, mas deixe a sua vida falar, deixe os milagres do Senhor falarem. O Senhor está comandando uma separação para o seu povo, para que o mundo saiba que o Senhor está ordenando e está executando uma separação. Este é o tempo para a separação, para que vocês possam ver o glorioso reino de Deus. Então, novamente, haverá um serviço de cura e uma grande visitação vindo a Lima, Peru. E eu vou pedir então que o Senhor cada vez mais me esclareça a respeito do tempo da missão em Israel. Então, este é um tempo maravilhoso, onde o Senhor está preparando a igreja para a vinda do Messias. Então eles leram Apocalipse capítulo 5, aonde também fala de separação, aonde ele diz, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os fizeste reino e sacerdotes. E o profeta do Senhor disse, então veja a separação, comprados com sangue e feitos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então esta escritura está falando do chamado original da igreja. A igreja que foi comprada com o sangue do Senhor, ela é uma igreja separada. Então eles finalizaram dizendo, então se o diabo pensou que o avivamento iria parar, ele agora
vai continuar. O Senhor vai levar o avivamento agora a níveis mais altos e vai ficar mais fortes. Então, o profeta do Senhor abençoou os bispos e toda a nação do Quênia. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Shalom.